Então, galera, vamos lá. Salve aí pra galera dos nonos anos D, E e F, lá da escola Centro Educacional Mariti. Estamos aqui reunidos para desenrolar mais um pouco desse conteúdo que é interessantíssimo, que é a questão da radiciação. Radiciação é a mesma coisa que raiz quadrada, né? Então, tudo que tiver envolvido com esse sinal aqui, ó, certo? Tudo que tiver envolvido com esse sinal aqui, a gente chama de radiciação, beleza? Que é igual, então pode ser escrito dessa forma: raiz enésima de A, que é igual a B, né? Então, um conteúdo bem interessante que vai trabalhar. Então, ó, radiciação, a radiciação em diversas situações elas podem aplicar e verificar, podemos aplicar e verificar a utilidade dos conceitos matemáticos. Um desses é a radiciação. Né? Preste atenção, viu? Como, por exemplo, no cálculo de, olha lá, ó, no cálculo de lados de um quadrado perfeito, no cálculo de diagonais de uma figura geométrica, geralmente são os quadrados ou então os retângulos, algumas coisas desse tipo, certo? Entre outras situações que a gente fica à vontade para depois relacionar em um futuro próximo, tá bom? Essas são as partes da radiciação, como a gente já falou. O número que fica aqui fora da raiz nós chamamos de quê? De índice. Ele está ligado diretamente à potenciação, tá certo? Daqui a pouco você vai entender o porquê. Radical, que é o sinal que a gente usa para dizer que é a raiz, né? O número que está dentro, que é o número que você vai extrair a raiz, é chamado de radicando, tá certo? Radicando. E o resultado da radiciação é chamado de quê? De raiz. Tranquilão? Então, sendo assim, turma, olha só, que massa. Identifique as partes da radiciação dada. Então, vamos identificar aqui as partes. Como é que eu chamo esse 3 aqui, ó? O 3, ele é chamado de quê? Quem lembra? Olha aí. Olha lá, galera, preste atenção aí. O 3 é chamado de quê na radiciação? De índice. Né? Índice. O 27, eu chamo ele de quê? O 27. Ele é o quê? Qual é o nome dele? Radicando. Certo? Radicando. Beleza? E o 3 é o quê? Como é que eu chamo o 3? Isso, é a raiz. Beleza, muito bem. Então vamos lá, o 3 aqui é o quê? Esse 3 é o índice. Vou botar aqui o i do ladinho. O menos 1 é chamado de quê? De radicando. Certo? Radicando. O menos 1 é chamado de quê? De raiz. Certo? Inicialmente a gente vai estar só lembrando e falando a questão das partes. Tudo bem? Reparem, ó. O índice 4. O índice 4, né? O 10.000 é o que? É o radicando. Oi. O 10 é a raiz. Isso, dá para fazer a historinha do sol, né? Dá certo demais. Nós vamos chegar nela daqui a pouco, viu? Então, ó, tá aqui. Você sabia que aquela historinha do sol ela é uma propriedade da potenciação? Que caso dê tempo hoje a gente vê na próxima aula, tá bom? Olha só. Temos aqui o índice 2, radicando 0,01 e a raiz que é 0,1. A pergunta é boa. Depois que passa do 2, não é mais considerada raiz quadrada. Isso. Não é mais que a raiz quadrada, depois que passa o 2. Então, outra coisa interessante que vocês estão lembrando aqui, ó, que se não aparecer o índice aqui, subentende que aqui é uma raiz quadrada. Certo? Isso é o que eu estou dizendo a vocês. É justamente, eu só reforçando aqui, Nádia, a sua contribuição. Depois que passa do número 2, não é mais raiz quadrada, é raiz cúbica, é raiz quinta, é raiz sexta, raiz sétima, e chega um ponto que se torna raiz enésima, tá bom? Só a questão de vocês ficarem atentos. Quando não aparecer
o número aqui no índice significa que essa raiz ela é uma raiz quadrada, viu, galera? Só fica ligado nisso. Quando ela vier só assim, ó, raiz de 25, né? O que é isso? É a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Fechou? Beleza? Tranquilão, né? Pode até usar o avos, mas não é importante. Você acaba, vai na sequência. Avos é mais utilizado para frações, viu, Nádia? Certo? É raiz quinta, raiz sexta. Você usa nessa sequência como se fosse um número ordinal. Usa na forma de número ordinal. Raiz cúbica, raiz quinta, raiz sexta, raiz sétima, raiz oitava, certo? Não, essa questão do avos é mais para fração. Tranquilão? Beleza? Agora, ó, radiciação. Só lembrando para a turma que estava com dificuldade a semana passada, que não estava lembrando e tudo mais, olha só. Radiciação. Na radiciação, o A, ó, A e X. Quem é o A e X? São esses números aqui, ó. Certo? Esse, ó. São números reais. Ah, não é esse que eu coloquei foi o N, meu Deus. Que é o A. Esse A e esse X. Estava tão ligado no índice que acabei esquecendo. Então, quem são o A e o X? O A é o radicando e o X é a raiz. Tá certo? São números reais, não negativos. Isso é uma restrição para alguns casos, mas ele pode ser número negativo sim, desde que ele não seja de índice par. Se for índice par, ele não tem raiz negativa, mas se for índice ímpar, ela vai ter raiz sim, certo? E n é um número natural. Agora aqui, ó, não tem, esse aqui, ó, não pode aparecer um número menor que 2 aqui não, viu? Não pode aparecer um número menor que 2 não. Porque a menor raiz que se conhece é a raiz de quem? Raiz quadrada. Certo? E depois vem a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta e assim por diante. Tá bom? Beleza, sim? Olha só, uma coisa que eu quero dizer a vocês, ó. Repara, raiz n de A, raiz enésima de A é igual a x. Se, somente se, olha só, se eu pegar o x e elevar o n, vai dar igual ao A. Certo? Lembra disso. Só vai existir isso, ó, só vai existir isso se houver isso, ó. Certo? Só vai existir uma coisa se houver a outra. Na verdade, não seria raiz, Nádia. Se eu tivesse uma raiz primeira, não seria raiz. Certo? Não seria mais a raiz. Porque a raiz ela é uma operação que complementa a potenciação. E a gente lembra que quando eu pego qualquer número elevado à primeira potência, ele é igual a base. Só por isso a gente já ia ser o mesmo número, né? Não faria muito sentido ter a raiz primeira, né? Seria o mesmo número. Então é só uma questão de conveniência. Tá certo? A gente parte dessa premissa. Vocês observem também que quando eu ressaltei aqui a questão de uma propriedade, na verdade é uma propriedade da potenciação que vem de encontro à pergunta da Nádia. Certo? Que é por que não existe raiz de índice 1? Certo? Por que não existe? Pelo fato disso aqui, ó. Que a raiz seria, né? Geralmente a gente usa a raiz para extrair alguma coisa. Tá bom? E outra coisa, lembre que os conceitos matemáticos são cumulativos. Por que ele se repete? O que se repete, mulher? Não entendi essa daí agora não. Bom, eu vou esperar você me explicar melhor isso aí, por que ele se repete. Exato, só complementando, né? Beleza, valeu, Nádia. Então, ó, vamos lá para os exemplos, né? Vamos para os exemplos. A gente vai trabalhar a questão dos exemplos, calculando raízes de uma radiciação. É uma técnica usada para calcular raízes exatas ou raízes
aproximadas, que é isso, não exatas, usando a fatoração. A gente usa a fatoração para quase muita coisa, viu? É um processo que a gente aprende lá no ensino, no ensino do 6º ano e vem trazendo, certo? Alguns esquecem por não praticar, ou então esquecem por não terem um estímulo para praticar, tá certo? Então é uma técnica que a gente usa a fatoração de números primos. Vejamos como calcular a raiz desses números para as raízes exatas inicialmente, né? Inicialmente vai usar isso. Então a raiz de 1 é quem? 1. Por quê? Aí você tem dor de cabeça não, né? A raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 ao quadrado é igual a 1. Raiz quadrada de 2. Se eu pegar o 4 e quiser usar a fatoração, eu posso fazer isso. Ó. 2 ao quadrado, ou 4 dividido por 2 é 2. 2 por 2 é 1. Então 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Olha só a relaçãozinha que eu acabei de explicar lá. Ó. Então, ó, raiz de 4 é 2, porque 2 ao quadrado é 4. Repare que quando não aparece aqui é 2, então o índice e o expoente da raiz estão ligados, estão conectados. Um faz parte do outro, ou seja, tem o mesmo DNA. Tá bom? Tranquilão? Exato, exato. Você faz cálculo com... Por isso que a gente vê a questão dos casos notáveis, né, Nádia? Quando a gente está fazendo isso, ó, qualquer número, 1 elevado a qualquer número, a qualquer x, ele vai ser sempre 1. Então não tem o que estar quebrando cabeça não. É só você viu, observou, fez. Bota para frente. Isso, Cauê Cordeiro. Caba bom forrozeiro. Valeu, Alan. Bora lá, Alan. Comentar alguma coisa? Então, ó, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? 3 ao quadrado é 9. Raiz de 25 é 2. Se vocês quiserem fatorar essas questões aqui, tudo dá para vocês fazerem e resolver por fatoração. Repara aqui, ó, quando você parte para a raiz cúbica, você começa a encontrar a mesma definição. Né? Que é a raiz cúbica de 1? Vamos lá imaginar. É quem? 1. Por quê? 1 a terceira é igual a 1. Ou seja, 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Outra coisa, o 8. A raiz cúbica de 8. Como é que eu sei por que é 2, professor? Porque se eu decompor, né, ó, 8 e decompor em fatores primos, é que é quem? Ó, 2, que vai dar 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Que é a mesma coisa que quem? 2 elevado a terceira. Tá certo? Boa observação, Nádia. Então, ó, 2 a terceira é a mesma coisa que 8. Né, ó, observe aí. Ó. Então, logo, lembrem-se, reparem, o índice da raiz tem o mesmo DNA do expoente do número. Tá bom? Então, a de 27, mesma coisa. Por quê? Porque 3 a terceira é 27. Raiz cúbica de 64 é 4. Por quê? 4 a terceira é igual a 64. Então, percebam que o índice da raiz está ligado ao expoente do número que representa a raiz. Beleza? Se fatorar os radicais, podemos verificar essa relação. Então, na hora que você quiser verificar essa relação de expoente e índice de raiz, você vai ter uma relação legal e você já vai poder fazer isso de cabeça. Tá bom? Que é o mais importante, é você poder se sobressair o mais rápido possível de uma situação. Olha só outros exemplos aí, ó. Raiz de 9 é 3, pela explicação anterior. Raiz cúbica de 27 é 3, tá certo? Raiz de 32 elevado à quinta é quem? Oi? É, quase a mesma coisa. Se você for bom em potenciação, a radiciação ela vem por consequência. Fica muito mais fácil você aprender radiciação se você tiver a base de potenciação bem estudadazinha bem. Fica muito mais tranquila, certo? Olha só, raiz quarta de 0 é 0, porque 0 elevado a quarta é 0, tá bom? Então, ó, como é que eu posso calcular essas raízes aqui, galera?
Como é que eu posso calcular? Qual que você vai precisar, Davidson, da tela? Essa daqui? Ou a anterior? Ou essa? Essa aqui? Pronto. Vou deixar ela aqui, viu? Vou resolver e vocês vão poder, porque vai ter algumas questões lá para vocês poderem fazer. Tá bom? Hoje tem. Hoje tem, viu, menino? A atividade de hoje vai ser, ó, vai levar muito ao nível de vocês. Olha só, como é que eu calculo isso? Lembra como é que eu calculo anteriormente os números decimais? Né? Não vou levar muito não. São coisas muito simples que vocês já estão acostumados aqui já comigo. Qualquer coisa dá uma hora, faz, vão lá, procura direitinho que vai dar certo. Olha só, resolvendo isso, transformar, eu sempre digo a vocês, transformem. Certo? Transformem aí isso aqui, número decimais em fração para facilitar a vida de vocês. Isso aqui vai ser igual a quem? A mesma coisa que, olha só, bota o negativo, aí vai ser 1 sobre quem? Olha quantas casas tem depois do zero, ó. 3, né? Eu vou acrescentar 3 casas aqui, ó. 1, 2, 3. Para validar os zeros, eu boto 1 aqui na frente. Beleza? Então, sendo assim, vai ficar quem, ó? Eu tenho quem? Raiz cúbica de menos 1 milésimo. Raiz cúbica de menos 1 milésimo. Vamos olhar como é que fica isso, turma. Vai ficar quem, ó? Vai ficar raiz cúbica de quem? Deixa eu explicar aqui antes de fazer isso. Eu posso fazer o seguinte, ó. Posso colocar lá, ó, menos. Aí eu posso colocar a raiz cúbica de 1 e a raiz cúbica, posso distribuir casa para todo mundo. Eu distribuir raiz para todo mundo. Certo? Que isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser a mesma coisa que... Quem é a raiz cúbica de 1? Eu repito menos aqui na frente. É 1. Quem é a raiz cúbica de 1000? É 10. Logo, isso aqui é a mesma coisa que 0 menos 0,1. Beleza? Isso é uma raiz, não é, isso é uma raiz exata, viu, Nádia? Isso é uma raiz exata. Uma raiz decimal exata. Ela não será exata se ela for irracional. Vocês já sabem o que é um número irracional, né? Ela é um decimal exato. Se você pega, certo? O número de decimal, de racional, de irracional, você sabe qual é? Ele é um número não decimal, não periódico e infinito. É aquele número que é meio doidão, né? Quem é a raiz cúbica de 8? É só você colocar que é quem? Qual é o número que você vai colocar? Pega o 8 e decompõe. Por 2, que já fez isso aqui antes, né? Que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que vai dar 1. Então, a raiz cúbica de 8 é quem? 2. Né? Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Beleza? E para finalizar, essa daqui ficou fácil, né? Raiz quadrada de 9 e 16. 9 sobre 16. É a mesma coisa que quem? Raiz quadrada de 9 sobre raiz quadrada de 16. Isso aqui vai ser igual a quem? A 3 sobre 4. Que é a mesma coisa que 0,75. Isso, é quando fica fácil, você começa a fazer assim de forma muito natural. Tá bom? E só para a gente finalizar os casos notáveis, né? Ó, não vai existir raízes de índice, ó, raízes de índice par não tem número negativo, certo? O exemplo é esse aqui, ó. Menos 4 não tem raiz real, certo? Vocês vão encontrar isso lá na questão da prova, certo? Vocês vão ver que raízes de número negativo, se ela for de índice par, ela não vai existir nos reais. Aí já é outros conjuntos que nós já discutimos em outra aula, que é o conjunto dos complexos, que não cabe agora a gente, ficar lá para o ensino médio, tá bom? Mas vai existir raiz ímpar de número negativo, certo? Vai existir sim raiz ímpar, de índice ímpar em número negativo, tá certo? Como é o caso do menos 27, que vai ser menos 3. Tranquilo?
Aí tem esses outros casos aqui, ó, né? Menos 64 vai ser menos 4, porque se eu pegar o menos 4 e elevar a terceira, eu vou encontrar menos 64. Tranquilo? O mesmo caso aqui, esses aqui também, ó. Mesmo caso. Mesmo casozinho, tranquilão. Tá certo? Ó, próxima aula a gente passa para essa propriedade que a gente trabalhou já ela hoje, mas ficou meio que com muita rapidez para terminar a aula. A gente vai ver ela na sequência, tá bom? Fica para a nossa próxima aula, que é a questão de você poder simplificar os índices. Vocês me verem muito fazendo isso aqui, ó. Tá lá o número 2, raiz quadrada de 2 elevado a 2, vocês me verem fazer isso e isso, mas não sabem o porquê. Então é essa propriedade aqui que garanta o nosso trabalho, tá certo? Então, ó, se inscreve no meu canal lá, viu, pessoal? Fico aguardando vocês aí compartilhar e perguntar também, tá bom?